Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje nós estamos aqui com o Raul, que vai contar para nós o testemunho dele, a história dele, de como aconteceu o chamado dele. E eu não vou apresentar ele, como de costume, eu vou deixar que ele se apresente. Karen, primeiro quero te agradecer, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, né? A gente sempre está nos bastidores, a gente sempre está, né, junto em várias caminhadas e hoje para mim é uma honra estar com você aqui. Sou o Raul Vargas, eu trabalho com marketing digital, também já sou convertido há pelo menos uns 17 anos e tenho falado ao longo desses 17 anos sobre a palavra de Deus, tem bastante coisa aí para a gente compartilhar, então eu tenho certeza que vai ser muito edificante para quem ouvir e eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado aqui também. E eu não posso deixar de falar para vocês que o Raul, ele trabalha nos bastidores da nossa empresa. Então, toda vez que vocês assistirem uma filmagem, uma postagem no Instagram, no YouTube, nas nossas redes sociais, foi ele que fez. Raul, conta para nós como é que começou tudo. Eu sei um pouco da tua história, ela é linda, mas eu não sei muitos detalhes e eu queria perguntar para ti, para que quem estiver nos assistindo possa entender quando que tudo começou, que ano que era, quantos anos tu tinha, o que estava acontecendo naquela época na tua vida. Certo. Com 12 anos eu comecei a frequentar uma igreja, a gente estava passando por um problema familiar na nossa casa com os meus pais, e a minha mãe começou a ir para a igreja. E aí ela, uma adolescente de 12 anos, não tinha muito entendimento do que era, então eu só acompanhava ela. Mas eu entendo que ali foi plantadas as primeiras sementes, né? Então eu sempre falo que com 12 anos eu era alguém que estava tendo o primeiro contato, mas eu não conseguia entender o quão grande e aonde eu ia chegar com aquele contato. Se passaram alguns anos, uma fase muito rebelde da minha vida, eu comecei a procurar outras coisas no mundo e eu não quis mais saber de igreja, eu não quis mais saber de nada. Então comecei a buscar outros caminhos. E nesses caminhos eu me afastei muito de Deus ao ponto de eu não acreditar mais em Deus, né? Então devido à separação dos meus pais, quando eles se separaram, eu comecei a não acreditar mais em Deus. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Tu tinha 12 anos quando tu foi pela primeira vez na igreja com a tua mãe. Passou um tempo ali, vamos colocar assim... Uns 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos que tu não queria mais saber de ir na igreja. Na verdade, passou uns 4, 5 anos que eu comecei com 16, 17 que eu mais me revoltei, assim, digamos assim. Aconteceu a separação dos pais dele, o Raul ficou muito machucado, muito ferido. Ele acabou colocando esse peso na conta de Deus, vamos dizer assim, isso. Como muitos de nós fazem isso quando algo ruim acontece. A gente coloca na conta de Deus considerando que a culpa do que está acontecendo é dele. E aí tu ficou um tempo, tu se afastou, pelo que tu me contou, tu jogava muito videogame. Isso, passava madrugada jogando videogame. Ali nessa fase do videogame tu já tinha o quê? Uns 18 anos? Não, ainda tava com 16, 17. 16, 17, mas assim, uma vida totalmente desregrada. Na parte alimentar, vamos dizer assim, na parte espiritual, e não cuidava de ti, não fazia um exercício, não fazia nada, e era revoltado dentro de casa e com as pessoas ao teu redor. Sim. Tu queria viver no teu mundo e que ninguém atrapalhasse. Na verdade eu queria fazer as minhas próprias regras, porque quando a gente entende a paternidade de Deus, porque ela está muito ligada também à paternidade que a gente tem na Terra, né? Então, o nosso pai terreno, digamos assim, aquele que seja biológico, aquele que te criou, ele tem muita influência nesse ponto. Então, o que eu pensava? Se o meu pai separou da minha mãe, ele não quer mais saber de mim, eu achava isso, não que fosse uma verdade.
Deus também não se importa. Se esse que eu tô vendo não consegue se importar, eu achava, né? Então Deus não tá se importando comigo, por que que eu vou me importar com Deus? Esse é o sentimento. E tu tinha um conceito distorcido. Totalmente. A tua leitura era distorcida, era uma leitura de alguém que estava machucado. Extremamente ferido. Tá. É por isso que era uma leitura tão opressiva, tão agressiva. Exatamente. Né? Rebelde. E aí, tu trabalhava já com 18 anos? Sim, Não, já trabalhava, então tu ia, trabalhava, voltava para casa, videogame. Isso. E Tua aí, vida se resumia nisso. com 17 anos, eu fui pra faculdade, né? Na primeira faculdade que eu fiz. E aí, mesmo assim, daí na faculdade mesmo é que eu não queria mais saber de nada, porque daí tinha uns amigos que também não queriam mais saber de nada. E aí, com o tempo, eu fui tendo essa vontade de voltar, né? Foi com o tempo. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Teve uma situação que aconteceu, que tu organizou uma mega festa. Ah, verdade. Uma mega festa. Gente, essa história do Raul é incrível. É incrível porque vocês vão ver aonde que Deus tocou no coração dele, aonde que foi o ponto do chamado do Raul. Exato. E é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte dessa história, desse testemunho que ele está contando aqui para nós. Nessa fase, eu, além de organizar, eu organizei uma rave que deu mais de 1.000 pessoas, com bebida, muita coisa errada. Mas tu não era organizador de eventos, ou tu era? Não, eu só fiz essa em específico. Essa em específico. Nessa minha fase, eu estava muito rebelde, então eu gostava muito de música eletrônica, passava 2, 3 dias nas festas. E música pesada. Música pesada. Música pesada, que é? Como é que é? Na verdade, assim, eu tive várias fases. Teve uma fase que eu tinha a fase de roqueiro, assim, que eu tinha o cabelo para baixo da bunda, assim, era muito grande. E daí teve a fase que depois, mais pra frente, comecei a ir pra rave, né? Tá. Mas sempre envolvido com festa, com balada, com essas coisas. E aí, numa das festas, que essa eu tinha organizado com 1.000 pessoas e tal, e aí eu vi, no final daquela festa, eu falei, não, isso não é pra mim. E aí, uma outra festa... Tá, peraí. Daí não era pra ti. Não era pra mim. Tu olhou tudo aquilo e começou a ter teu primeiro insight ali que o negócio estava assim, errado. Não é pra mim. Tu descobriu que venderam droga lá dentro dessa festa, isso te incomodou, os próprios seguranças. Foi uma coisa que eu tinha proibido eles, né? Eu falei, olha, gente, eu não quero drogas, eu sei que é uma rave, vai ser difícil de controlar, mas tentem barrar tudo na porta. E quando eu descobri, na verdade, os seguranças estavam vendendo, né? E aí acabou rolando um tráfico, vamos dizer, lá dentro, algo que tu não queria, né? Claro. Né? Até pelo que eu te conheço, pela forma, o teu modelo educativo, Sim. Eu vejo que vai completamente contra o modelo educativo. Uma das coisas que meu pai me ensinava era se afaste das drogas. Isso para mim é muito claro, né? Eu te conhecendo, então, tu me contando essa história, fica muito claro que o Raul estava completamente deslocado da onde ele deveria estar. Mas Deus atua na nossa vida de uma forma muito linda. Então, naquele momento, quando ele viu tudo aquilo que ele fez ali naquela festa e ele viu que estava errado, que não estava casando com os valores, o modelo educativo que ele tinha recebido dentro de casa. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, sabe, que bater lá no seu coração e que você está percebendo, sabe, que aquilo não tá legal, que não vai de encontro aos valores que te foram repassados, esse já é um sinal de que você tá no caminho errado. Já é o primeiro sinal que você tem que parar para refletir e pensar sobre qual é o caminho que você deve seguir, né? Então, fique atento quando você tiver esse sentimento de que está no lugar errado, está com as pessoas erradas e as coisas não estão encaixando ao redor de você e você está se sentindo deslocado daquilo tudo que está acontecendo. Isso é o primeiro sinal de que Deus está tocando no seu coração. E aí, Raul, continua, segue para nós aí. E aí, a Bíblia sempre fala, né, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, eu estava cercado de pessoas que não tinham um propósito bom. Então, eu sempre estava com amigos que queriam balada, festa, bebida, droga, enfim. E aquilo foi me levando para esse lugar. Só que depois daquela rave que eu
organizei, eu falei, não, isso não é pra mim. Mas, como um jovem, né, tava com 18, 19 anos ali, eu queria ir pra festa e continuei indo pra festas. E aí a gente tinha um site, eu e meu irmão, a gente fotografava, quando nem se tinha celular com câmera, imagina o tempo. E aí nessas festas a gente tinha muita bebida, né, balada. E numa dessas eu tava alcoolizado e naquele momento eu olhando assim pra tudo, meio distorcido, eu tive uma das maiores experiências com Deus, que foi ficação de novo. Peraí. Só pra gente se situar. Quanto tempo passou dessa rave que você fez para essa festa que você estava? Eu acho que uns 2 anos. Então, uns depois 2, 3 de uns anos, né? 2 anos do primeiro sinal, que Sim. às vezes a gente não entende, mas tem que vir vários sinais até a gente acordar que tá no caminho errado, né? Exato. E aí se passaram 2 anos, provavelmente tu deve ter tido o mesmo sentimento que tu teve nessa rave, tu deve ter tido em outras festas, mas deixou passar e nem dou bola e é vida que segue. É porque no final das contas, sempre quem tá numa balada, e eu posso falar com autoridade porque eu vivia, né, de segunda a segunda em balada, a gente tem um vazio. A gente sabe que aquilo ali não é pra gente, porque na hora é muito legal. Na hora é muito prazeroso, na hora tudo é festa, a gente não se importa com o outro dia. Mas quando a gente cai na nossa cama, a gente entende, tá errado. Tem alguma coisa que tá fora. E era exatamente isso que eu tinha todo o sentimento todas as vezes que eu voltava. Porque além de ser uma festa, era também uma parte do meu trabalho. Porque como eu fotografava as pessoas que estavam nas baladas para colocar num site, aquilo eu dizia assim, não, mas eu tô indo para lá porque eu tenho que trabalhar. Mas na verdade a gente não ganhava dinheiro, a gente só ganhava as entradas e sorteios e tal. Então era uma desculpa para poder estar lá. Só que toda vez que eu voltava de lá, eu via que não era o meu lugar. Tu sentia esse vazio gigante. Sempre. Tá. E aí passou 2 anos, daí tu tava em uma festa específica. Daí foi era nessa, uma rave? Era uma balada assim de uma casa noturna normal, assim. Não era uma rave fora no mato, como a gente costumava ir, né? E aí nessa rave, né, nessa balada, eu tava alcoolizado e eu fiquei são do nada, e eu tenho plena convicção de que foi o Espírito Santo me tocando naquele momento e dizendo assim pra mim, esse não é o teu lugar. E aí eu lembro que nessa mesma balada eu falei pro meu irmão, a partir de hoje eu não vou mais fotografar, eu não quero mais, eu vou voltar pra igreja e eu não quero mais isso pra mim. Só que entre falar isso e de fato acontecer, se passaram mais alguns anos. Entendi. Pera aí que eu quero falar uma coisinha aqui. Gente, essa fala do Raul, que ele estava nesse lugar e ele estava alcoolizado. E mesmo alcoolizado, o Espírito Santo veio e falou com ele ali. Na hora, quando o Espírito Santo está falando com a gente, é muito importante a gente entender que é uma inspiração divina, é uma revelação. O que seria essa revelação? Algo que não é verdade, que a gente não conhece, não tem conhecimento, o Espírito Santo traz como verdade, traz como entendimento, traz como clareza, e ele teve essa clareza naquele momento, mesmo alcoolizado. Então, fica muito claro que Deus, ele entra onde ele quer, a hora que ele quer, o momento que ele quer. Ele pode entrar no inferno e tirar a pessoa do inferno se ele quiser, porque todo o poder é dele, inclusive diante de Satanás, né? É que nem eu digo, tem uma história que diz, né, que quando Deus quer abençoar alguém, até Satanás obedece ele, né? Exatamente. Então, e o que eu quero trazer para a gente entender aqui? Que o que aconteceu com o Raul, existe uma probabilidade muito grande de ter sido as orações da mãe dele que foram escutadas naquele momento por Deus, né? Porque uma mãe, ela tem o poder de arrebentar as portas do céu com o seu amor, com a sua fé, com o seu carinho. Então fica a dica para todas as mães e todos os pais que estão escutando também, porque serve para os dois. Mas a gente sabe que a mulher, ela acaba tendo essa ligação muito grande com Deus, ela busca mais a Deus, né? Mas eu tenho certeza
que isso que aconteceu na vida do Raul, naquele momento, foram as orações da mãe do Raul, que foram atendidas e que foram recebidas, e naquele momento o Raul ganhou uma chuva de bênção, independentemente do lugar e da condição física, fisiológica e espiritual que ele se encontrava no momento. Exatamente. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita oração, né? E hoje eu até glorifico a Deus porque ela tá indo comigo na nossa igreja, tá levando a minha avó. E com 12 anos foi ela que te levou. Começou, exatamente. Então hoje o meu chamado tá muito ligado às orações que a minha mãe fazia, né? E continua fazendo até hoje. E eu agradeço muito a Deus por ela, porque eu tenho certeza que ela foi uma leoa nesse período em que eu estava descrente de tudo e ela com o joelho no chão sempre orando, e isso fez toda a diferença. A fidelidade, a constância e a resiliência no processo é o que fazem o milagre acontecer. Exato. E eu sempre costumo falar, sabe, Karen, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô tão no pecado, eu tô tão envolvido com tanta coisa errada, Deus não vai falar comigo, Deus não vai me alcançar, porque Ele tem pessoas demais para se preocupar. Só que na verdade a Bíblia fala que Jesus ele fala, né? Eu vim para aqueles que estão enfermos, para aqueles que precisam ser curados, não para aqueles que estão são, né? Então quando Jesus ele fala que ele veio para os enfermos, para aqueles que estão doentes, é de fato para quem está no pecado. E todos nós somos pecadores. Então não pense que você não, na condição que de repente você está hoje, que você não consegue ser alcançado, ou que Deus não te ouve, que Deus não ouve as suas orações, que o Espírito Santo não fala com você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então se ele vai sempre encontrar uma forma para nos encontrar, para nos convencer daquilo que a gente está fazendo errado. Eu estava no meio de uma balada e foi lá que ele me disse, tá errado, não é essa vida que eu quero para você, eu tenho um chamado muito maior, só que eu não entendia, né? E aí depois eu acabei entendendo como de fato eu ia conseguir me converter de verdade ao Senhor e me converter de fato para tudo aquilo que Ele tinha para mim. Mas tem uma parte muito legal dessa história que vai vir agora, e passaram-se quantos anos? Eu tava com uns 22, passaram-se uns 4 anos. Uns 4 anos, então 22, vamos colocar que tu tinha 26, 27. 26, 27, Mas deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Tu escutou o quê? Uma voz? Uma voz. Foi uma voz como se fosse no teu ouvido ou algo dentro de ti? Foi assim? No meu ouvido. Uma voz no teu ouvido. Claramente dizendo assim, o que você está fazendo, esse aqui não é o teu lugar. Foi a frase que eu ouvi. Nossa, muito forte. E bastou uma frase pro Raul entrar em reflexão, mas ainda assim não foi o suficiente. Exatamente. Para ele atender ao chamado. Então, muitas vezes a gente é chamado exaustivamente e a gente não responde. Deus, ele tem todo o tempo do mundo. O tempo que nós é que não temos tempo. O nosso tempo acaba. Exato. Nós temos um tempo de vida aqui na Terra. E quando ele acaba, acabou o nosso tempo. Acabou a nossa oportunidade. Então, é a gente que decide se chegou a hora, se chegou o tempo ou não do chamado. Então, fica aí com essa reflexão e vamos escutar o Raul contar para nós agora, depois de 4 anos, o que aconteceu, Raul? Sempre falo, né, que tem 2 grandes mulheres na minha vida. Foi a minha mãe, nesse período que eu precisava da juventude, e a minha maravilhosa esposa, a Vanessa, que nesse processo eu conheci ela através da minha prima, e foi ela que, de fato, disse pra mim, você precisa voltar pra igreja. Mas espera aí. Tá. Quando que tu conheceu a Vanessa pela primeira vez? É que tem um adendo aí nessa história que é muito legal. No tempo da loucura, eu tinha visitado a minha prima, e que foi essa que nos aproximou, 6 anos antes. Tá, 6 anos antes. Então eu devia estar ali com 20, 21. Foi antes daquela festa rave ou foi depois? Foi nessa época ali. Tá. Provavelmente nessa época ali. Aí tu conheceu a Vanessa, a esposa atual dele, pela primeira vez. Isso. Atual e única, né? Atual e única, mas
Nesse dia, tu chegou a conversar com ela a primeira vez ou não? Eu só falei pra minha prima assim, eu não era da igreja, eu não tava nada, e a minha esposa já tá convertida desde os 17 anos, e eu achei ela maravilhosa, achei ela linda, só que tinha algo nela que brilhava. Eu sempre falo isso pra ela, né, que dentre todas as amigas dela que eu conheci depois, ela era a que brilhava. E eu falei pra minha prima, olha só, me apresenta ela, tá? Achei ela gatinha, tal, não sei o quê. Daí ela falou, a frase da minha prima foi, primeiro, para que você comece a conversar com ela, ter algum relacionamento com ela, você vai ter que se converter, porque ela é cristã e ela quer um homem de Deus. Naquele momento eu falei, Deus me livre, tá amarrado. Eu ainda brinquei com ela, porque essa era a linguagem que a minha prima também usava. E eu falei, não, então deixa pra lá. E de fato eu me desinteressei na hora, porque eu tinha uma aversão muito grande ao cristianismo. Aí passaram-se 6 anos. 6 anos. E aí, peraí. O mundo não gira, capota. Não, e Deus não faz pela metade, Exatamente. Ele faz completo, né? Aí passaram-se 6 anos. Tu já tinha se convertido ou não? Eu tinha ido para a igreja, tentado, aquela coisa toda, né? Conhecido alguma igreja, eu comecei a frequentar. Pessoas. Eu tinha, assim, uma frequência na igreja, mas eu não, de fato, assim, eu sempre falo que eu era convencido e não convertido. Então, eu me convenci de que aquilo ali era o caminho. Era bom para ti. Era bom para mim, era o certo, era o ideal para minha vida. Porém, dentro do meu coração ainda não havia uma conversão. Tá. Né? Porque a Bíblia fala que a nossa boca fala, mas o nosso coração está longe de Deus. Então, muitas vezes eu falava de Deus, eu estava na igreja, mas o meu coração de fato estava longe. Né? Então, nesse momento, eu só era um frequentador de igreja, não tinha me convertido de fato. E aí, quando eu conheci, daí a minha prima foi, né, ela veio de Balneário para Floripa, aqui para Palhoça, e aí ela levou a Vanessa para minha casa para levarem uma amiga em comum pro aeroporto. E aí eu tava lá, eu tinha passado a noite toda jogando, ainda tava nessa de volta e meia ficar jogando. Mas tu ainda não tinha se batizado, tu só ia frequentando a igreja ali e conhecendo um pouco da palavra. Eu não lembro se eu ainda estava batizado, eu me batizei nessa igreja. Tá. Mas eu não lembro se nesse período eu ainda estava batizado. Eu acho que eu me batizei um pouco mais pra frente. Ah, tá. Mas não, quando tu conheceu... Quando eu conheci a Vanessa nessa segunda vez, eu já era batizado. Tá, então tu já tinha batizado. Já. Mas mesmo batizado, que isso é muito importante, é uma coisa que a gente fala muito, porque muitas pessoas batizam, mas ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Que foi o meu caso. Que foi o caso do Raul. E isso é muito importante a gente entender, a gente aprender, porque o batismo ele é uma confissão pública dos nossos pecados, tá? E de aceitação a Cristo. E que a gente só pode fazer isso quando adulto e quando entendendo conscientemente o que está acontecendo, né? Por isso que quando bebê, né, que eu mesmo fui batizada quando bebê, mas eu não era consciente, então eu entendo que aquilo foi uma apresentação para Deus, mas o batismo mesmo, ele é por imersão e tudo mais, e aquilo é uma confissão e uma aliança ali que você está fazendo com Deus publicamente, né, com Jesus, vamos assim dizer. Mas o Espírito Santo, para a gente receber o Espírito Santo, precisa acontecer uma confissão de alma nossa aos pés da cruz, que pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar, pode ser na rua, pode ser na tua casa, no teu quarto e até dentro de uma balada, daqui a pouco aquilo acontece e tu diz, meu Deus. E para esse batismo do Espírito Santo acontecer, que é quando você recebe o Espírito Santo, você precisa não só confessar os seus pecados aos pés da cruz, mas confessar que Jesus é o seu único e verdadeiro Salvador, que não existe outro no lugar. E essa confissão precisa ser de alma.
Perfeito. E o Raul se batizou porque várias pessoas falavam para ele que era importante e tudo mais, ele aceitou, ele sabia que ele não estava no caminho certo, mas tu consegue me dizer quanto tempo passou do teu batismo até tu ser batizado oficialmente pelo Espírito Santo? Eu me batizei em 2017, então eu fui ser batizado no Espírito Santo, eu acredito que há uns 10 anos atrás, estava com 32 anos, e foi basicamente aí que eu, de fato, porque assim, eu tinha muitos questionamentos, né, a respeito da Bíblia, inclusive... Porque tu já tinha andado em outras denominações, vamos assim dizer. Ah, sim. Já tinha conhecido. É que eu vim de uma família católica, depois a gente passou por um período de espiritismo e tal. Então eu tive várias vertentes, daí passei de informação que não convergiam com o que tu estava aprendendo ali, que era realmente das escrituras sagradas. Exato. E aí quando eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia, eu comecei a ler bem mais, eu comecei a entender algumas coisas que de fato aconteciam. Então, por exemplo, quando falava de batismo do Espírito Santo, a minha esposa sempre falava, não, amor, você vai um dia experimentar. Eu falei, mas eu não acredito que isso seja uma verdade. Né? Então eu sempre fui muito cético. Então, olha só, tu já estava com a Vanessa, sim, tu tinha batizado nas águas, tu frequentava a igreja. Isso. Conta essa partezinha da Vanessa ali, como é que foi? De eu conhecer ela? Que daí tu ia levar a amiga no aeroporto. A minha prima veio levar a amiga delas em comum no aeroporto. E a Vanessa tava junto. E a Vanessa veio junto. E aí ela veio pra almoçar. 6 anos, gente. 6 anos depois. Depois do primeiro encontro que ele teve com a Vanessa, que ele cruzou o olho dele no olho dela, passaram-se 6 anos. Isso. E aí no almoço, né, ela foi na minha casa, ela foi almoçar na minha casa com minha prima. E aí lá a gente começou a conversar. Daí na época não tinha nem WhatsApp, a gente pegou o MSN, eu peguei o e-mail dela para poder falar com ela no MSN. E aí ali a gente começou a conversar. E aí passaram-se uns 3 meses mais ou menos, que aí então de fato a gente começou a se gostar, e né, a gente passou uns 3 meses conversando. Só que nesse tempo eu tava meio pé no mundo, meio pé na igreja e tal, e ela foi de fato usada por Deus para me aproximar de Deus mesmo, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a dizer, não, olha, eu preciso de fato me converter, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar o meu caminho. Porque a conversão é justamente isso, você tá indo para um lado, você convergir para o outro, né? Então, eu tava precisando dessa mudança de mente, né? Que é o que a Bíblia fala sobre a transformação da nossa mente. Então, eu precisava ser transformado. E ela foi essencial nesse processo para mim, né? Então... E olha só que lindo isso. Tá todo mundo buscando hoje, tá muito no mercado de trabalho, a transformação de mindset. Exatamente. E aí a gente pega as escrituras sagradas há mais de 2000 anos atrás e lá tá ensinando como que realmente a transformação de mindset acontece. Exatamente. Então, Deus tem os seus métodos, né? E ele viu que através da vida da minha esposa eu iria me aproximar dele de novo, porque ela fez vários ganchos. Então, assim, ela falou sobre a paternidade que eu tinha com o meu pai e ela me ajudou nesse processo de perdão do meu pai. Então, ali eu comecei a liberar... Porque o perdão, ele é libertador. Então, quando você começa a liberar perdão para as pessoas, seja qual motivo for, as coisas começam a acontecer na tua vida. E o liberar perdão, muitas vezes, não é você ter que frequentar a casa, ou você ter que voltar a ser amigo, não. Mas é você, de fato, ter o coração limpo e olhar para aquela pessoa e não sentir mais raiva, não sentir mais ódio. Nem mágoa. Nada. Você começa a ser curado e aí, então, as coisas começam, de fato, a mudar. E foi ali que mudou. Então, quando eu comecei a voltar a falar com meu pai de novo, né, e tudo isso foi um processo que eu fui conhecendo. Nesse momento, a minha paternidade com Deus foi sendo resgatada. E aí, então, eu comecei a caminhar para o meu chamado. Olha que lindo isso. Ele precisou alcançar o perdão com o pai dele para que a essência, o entendimento da paternidade pudesse acontecer, que a compreensão do cérebro dele, da capacidade intelectual dele pudesse alcançar. Então é muito importante a gente frisar isso,
porque o perdão é libertador. Foi exatamente por isso que Jesus disse para nós, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, é perdoando que se é perdoado. Então, o ato de perdoar é inegociável para Deus. Exatamente. Tu não alcança bênção nenhuma se você estiver correndo atrás que nem louco para abrir porta, para crescer profissionalmente, para a tua vida dar certo. Começa a olhar para dentro, porque Deus não derrama bênção num coração magoado, num coração ressentido, num coração com raiva. Porque tá bem claro lá, uma das regras divinas é perdoando que se é perdoado. Então, o primeiro passo nosso, independente da caminhada, é alcançar o ato de perdoar. Que o perdão, ele é a falta de perdão, na verdade, é uma pedra que você fica carregando enquanto você não perdoa. É um peso energético, é um peso né? muito forte, assim, um peso estrondoso na nossa vida que você não consegue... porque assim, imagina, você fica em prol daquele processo o tempo todo, você sempre fica lembrando, você sempre fica gerando sentimentos ruins. Então... É uma energia que você alimenta e que é alimentado por influências do mal, elas se apoderam daquilo ali. E elas atrapalham toda a tua vida através daquela mazela, daquela dor, daquele trauma que está ali no coração. Então, o mal mesmo, o maligno, ele se aproveita dessa sua condição frágil para destruir sua caminhada. Exato. Então, não tem nada a ver com Deus, esse peso não tem que ser jogado para Deus. Né? E o primeiro ponto que ele é de autorresponsabilidade nossa. Exato. Total. Né? E a gente é que abre porta para o mal entrar na nossa casa, na nossa vida e na nossa mente. Então, se você está sofrendo qualquer opressão espiritual, mental, saiba que você tem que olhar para dentro e entender o que está acontecendo ali e muitas vezes está precisando perdão, derramar perdão mesmo, para conseguir ter paz de espírito. Exato. E aí, tu conheceu a Vanessa, e aí depois de quanto tempo vocês casaram? A gente ficou uns 3 anos juntos e aí a gente casou. Casaram e daí tiveram um filho lindo, Teodoro. Que é o Teodoro, amigo do meu filho também. A Vanessa também é minha amiga e são pessoas que convivem dentro da nossa casa, são amigos nossos. E além de a gente trabalhar junto, e hoje a gente tem juntos não só um propósito pessoal, profissional, mas a gente tem um propósito divino juntos. Exatamente. Que é algo muito lindo e que Deus não uniu pessoas, mas ele uniu propósitos. Então, quando ele uniu a mim, o Raul e a esposa dele, o meu marido e os nossos filhos, ele uniu propósitos. Exato. E isso é muito lindo. E tem mais uma coisinha que eu queria te pedir. Aí vocês casaram, ficaram juntos e vocês estão juntos há quanto tempo? A gente está há 14 anos juntos, né? 17 anos juntos e 14 casados, né? Vai fazer 14 anos casados. E hoje, conta um pouco como é que é a tua vida e a da Vanessa juntos na obra, cumprindo o seu chamado. Porque a Vanessa tem o chamado dela, o Raul tem o chamado dele, e eles acabam por exercer esses chamados juntos. Tem algumas coisas que eles fazem juntos, mas outras coisas que Deus chama eles para fazerem separados, mas na mesma igreja, no mesmo local, com o mesmo propósito. Exato. Então, quando a gente começou nessa caminhada de fato e a gente começou a se alinhar, né, eu muito mais, o Senhor começou a abrir várias portas, e uma das primeiras portas que ele abriu foi cuidar dos adolescentes. Então, o meu primeiro chamado oficialmente, assim, cuidando de vidas, foi cuidar dos adolescentes. Então, a gente ficou líder dos adolescentes, a gente depois virou líder dos jovens, então a gente cuidou de adolescentes e jovens por 8 anos. Né? Então, se passaram 8 anos cuidando, falando da palavra de Deus, tudo junto, né? E hoje, né, na nossa igreja, a gente está cuidando das crianças. Nós somos os voluntários que somos responsáveis pelo Ministério Infantil, né, o Play.
E o Raul prega também, gente. Ele prega uma palavra e ele faz parte do louvor também. Então, de um chamado já veio 2, já veio 3, já veio 4. E ele vem caminhando, né, Raul? Sim. De uma rave com o copo de cachaça na mão. Ele hoje serve a Deus, ele cumpre, ele honra o chamado dele e ele ajuda grandemente a salvar, né, Raul, muitas almas. Então ele atua na grande empresa de Deus, como eu costumo dizer, e você imagina que ele e a esposa estão cuidando das crianças. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Ela é gigante. E é um prazer, sabe, Karen? Porque assim, eu sempre falava para Deus, qual é o meu chamado? O que eu tenho para oferecer? Porque eu sei que o Senhor não precisa de mim para fazer as coisas acontecerem. Mas por amor a mim, o Senhor quer me usar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu erro. Mas se a gente olhar para a história toda da Bíblia, desde Moisés até os dias atuais, Deus, ele não compactua com o pecado, ele jamais vai compactuar com o pecado, mas de fato ele usa o pecador, né? Então assim, foi assim com Moisés, quando Moisés não queria atender o chamado dele, né? Porque ele achava que ele não era capaz, porque ele achava que tinha problema na fala, porque ele achava que era incompetente, assim, nas suas competências de fato, tanto que ele fala para Deus, manda meu irmão Arão, porque eu não falo tão bem quanto ele, eu não sou tão despojado quanto ele. Quando a gente olha para Davi, né, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, quando ele trai Urias, né, com a esposa de Urias, a Batseba, e a gente pensa, poxa, mas ele era para ser um grande exemplo, e aí a gente olha, né, pensando que as pessoas precisam ser perfeitas para servirem a Deus, quando na verdade Deus ele vai nos aperfeiçoando nessa caminhada, e eu tenho plena convicção de que nessa minha caminhada a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo melhorado, não para glória própria, não para benefício próprio, mas para que o reino avance. Porque quando eu olho para minha trajetória, como você falou, eu estava com um copo de cachaça na mão e hoje eu estou com um microfone na mão para glorificar a Deus. Nossa, é lindo demais. Isso é muito legal, porque eu vejo que é a palavra se cumprindo, porque aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Isso. Né? Então, aonde tinha muito pecado, Deus usa hoje para a glória de Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo que a gente fizer, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa, a gente precisa fazer para a glória de Deus. Quando Deus te deu esse chamado para fazer esse podcast maravilhoso, Deus estava te dizendo, faça para a glória, né? Para honra e glória do Senhor. Dele, porque dele. Tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Né? Então, quando eu olho para minha trajetória, para o meu casamento, para a criação do meu filho, eu sempre pensava assim, como é que eu vou ser um bom pai? Como é que eu vou ser um bom marido? Porque eu não conseguia ver na minha vida eu sendo um bom marido, um bom pai, uma pessoa que ajuda as pessoas, falando da palavra de Deus. Só que não é por mim. É pela graça de Deus, é porque o Senhor faz, é o Senhor que transforma. Né? Então, quando a gente de fato entende que não é sobre religião, mas é sobre um Deus que é Senhor, que é Salvador, a gente entende que não é porque eu sou bom, porque eu falo bem ou porque eu faço bem, mas é porque através dele, ele me encoraja a fazer aquilo que eu não teria capacidade para fazer. Por isso que está escrito lá nas Escrituras que ele capacita. Então... Ele é quem capacita, ele é o coaching dos coachings, ele é o mentor dos mentores. E é ele que gera a verdadeira transformação de mindset que o nosso modelo de mercado hoje busca tanto, quer tanto. E lembrando vocês que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Então, para quem está querendo aí melhorar sua vida financeira, profissional, entenda que pode ser que você esteja no caminho errado, no fluxo errado. Porque primeiro a gente caminha com ele, não por interesse, por aliança. E depois que a gente entende, que a gente permite ser restaurado, é quando ele entra
e começa a derramar bênçãos, transformando não só a nossa vida financeira, mas a nossa vida pessoal, o nosso casamento, o nosso lar, a educação dos nossos filhos, porque como ele restaura um pai e uma mãe, esse modelo educativo antigo que nós tivemos, ele vai ser encerrado. Então, muitas maldições familiares ficam para trás e a gente oportuniza, através dessa transformação de Jesus na nossa vida, uma nova geração vindo aí, sem toda essa bagagem, sem todo esse peso de uma árvore genealógica que nós muitas vezes carregamos, né? Gente, mas eu vou encerrar aqui, nós vamos encerrar aqui. O Raul, ele também esteve com nós no livro As 10 Poderosas Soft Skills de Jesus. Ele entra com uma coparticipação no último capítulo, não, no capítulo 4, porque agora o livro tem 5 capítulos, né? Exato. E como ele é estudioso há 10 anos das Escrituras Sagradas, e eu vejo ele com muita sabedoria, muita autoridade para falar em nome de Jesus e sobre as Escrituras, então ele faz uma intervenção na escrita, né, lá no capítulo 4. Então, para quem já adquiriu o livro, para quem quer adquirir, o Raul está com nós nessa caminhada desse livro aí também. Raul, eu quero te agradecer do fundo do coração. O Raul não queria vir dar o testemunho dele, vou contar para vocês. E eu disse, não vai ter jeito. Eu disse, hoje tu não escapa. Então, né? Eu falei para ele, vai ter que ser de qualquer jeito, né, Raul? E ele está aqui, aceitou de bom coração, de bom grado. Ele sabe que esse vídeo tem que impactar vidas, tem que entrar na casa de pessoas, na vida de pessoas. A gente está aqui para isso. É por isso que o Desvendando Chamados existe. Então, para ajudar a gente a derramar, né, essa obra de Deus para a vida de mais pessoas, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, porque aí toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber a notificação e nos ajuda a transformar não só a nossa vida, como vem transformado, mas nos ajude a transformar a vida de todas essas pessoas que podem ter acesso aos vídeos que a gente posta toda semana aqui. E eu deixo a palavra com o Raul para que ele encerre esse vídeo lindo, esse testemunho maravilhoso que a gente teve aí. Karen, quero te agradecer, muito obrigado por tudo que você tem feito na minha vida, para minha família, e dizer para vocês, gente, creiam que Jesus pode transformar a vida de vocês. Ele é capaz de curar, restaurar, transformar vidas, restaurar casamentos, restaurar o relacionamento entre pai e filho. Então, faça com que o Senhor entre na tua vida, dê uma chance a você mesmo, para que o Senhor transforme o teu caráter, para que o Senhor transforme a tua vida. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar e as coisas ao teu redor vão acontecer. Que Deus te abençoe muito e que a tua família seja alcançada em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Valeu.